Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Eu sou o professor Rafael, da Universidade Federal de Alagoas, e hoje nós iremos falar um pouco sobre as grandes vias eferentes somáticas. Essas grandes vias eferentes somáticas, elas podem ser de dois subgrupos, né? Nós temos as vias piramidais e as vias extrapiramidais. De forma geral, as vias piramidais são aquelas vias que estão passando pelas pirâmides bulbares, que estão saindo do córtex cerebral e indo pelas pirâmides bulbares. Elas incluem o nosso trato córtico-espinal e o nosso trato córtico-nuclear. O córtico-espinal, como o nome sugere, ele está indo em direção aos cornos anteriores da medula espinal, e o córtex nuclear para os núcleos dos nervos cranianos, os núcleos motores, nesse caso. Já as vias extrapiramidais, elas não surgem no córtex cerebral, elas surgem em regiões subcorticais. Essas vias extrapiramidais, elas exibem um importante papel no caso da lesão das vias piramidais, como acontece no AVE, porque são as vias extrapiramidais que assumem essa função motora. De forma geral, essa função das vias extrapiramidais, ela é menos significativa do que as vias piramidais, tá? Então, o papel principal dessas vias piramidais se dá em situações patológicas onde as vias piramidais elas são comprometidas. E também as vias extrapiramidais são muito importantes nas regulações inconscientes do movimento, feito postura ou alguns reflexos. Bem, então aqui nós temos um esquema da nossa medula espinal. O corno anterior da medula espinal, ele pode ser subdividido funcionalmente em uma região medial e uma região lateral. A região medial do corno anterior da medula espinal, ele vai estar emitindo os axônios que vão reger, que vão controlar a musculatura central do nosso corpo, ou seja, a musculatura que se localiza presa ao nosso esqueleto axial ou as nossas cinturas escapulares e pélvicas, tá? Já a região lateral da medula espinal, ela vai estar carreando, vai estar saindo dela os axônios, as fibras nervosas que vão mover a parte da musculatura dos nossos membros. E aqui a gente enfatiza a musculatura dos dedos das mãos, dos dedos dos pés, tá? Então a região medial está relacionada com a parte axial. E a região lateral está relacionada também com a porção lateral do nosso corpo, que são os nossos membros. Existem alguns tratos que se distribuem nas duas porções da nossa medula, como o trato córtico-espinal. O trato córtico-espinal ele tanto se distribui na região medial quanto na região lateral do corno anterior. Mas alguns outros tratos que nós temos, especialmente na nossa via extrapiramidal, eles só se distribuem ou na região medial ou na região lateral. A nível de exemplo, o trato retículo-espinal se distribui apenas na região medial do corno anterior, enquanto que o trato rubro-espinal se distribui na região lateral. E isso é importante porque nas lesões do trato córtico-espinal, apenas o trato rubro-espinal é que fica responsável por fazer esse movimento dos nossos dedos. Lembre que o movimento dos dedos, especialmente os dedos das mãos, são movimentos finos, são movimentos delicados e que demandam de atividade do neocerebelo. E as atividades do neocerebelo elas saem através do núcleo denteado. E como eu já falei na aula do cerebelo, o núcleo denteado ele tanto manda informações para o córtex cerebral, quanto também manda informação para o núcleo rubro. Então, essa comunicação que os núcleos denteados do cerebelo fazem com o núcleo rubro são importantes nesse trato rubro-espinal para modular o movimento dos dedos das mãos. Pois bem, então vamos começar falando sobre o nosso trato córtico-espinal. Percebam que o nome do trato, tracto ou trato, tanto faz, ele já é autoexplicativo. Ele está saindo do córtex e está indo para a medula espinal. Então, se ele está saindo do córtex, qual é a área que ele está saindo? Obviamente, da área 4 de Brodmann, porque é o nosso córtex motor primário. Atualmente sabe que esta via, né, o trato córtico-espinal, ele não tem apenas fibras motoras. Ele possui uma grande quantidade de fibras sensitivas, até cerca de 30 a 40% das fibras que compõem o trato são fibras sensitivas. Mas a função principal desse trato é uma função motora, então a gente vai considerar como é que essas fibras estão saindo da área 4 de Brodmann, que é a área motora do nosso córtex. A partir então da área 4, esse trato córtico-espinal ele vai estar descendo, né, pela coroa radiada e vai passar pela cápsula interna. Mas diferentemente da via aferente, que passa pela perna anterior, a via motora está passando pela perna posterior da cápsula interna. E à medida que ela desce, ela passa pela base da ponte, pela base do mesencéfalo, pela base da ponte e chega no bulbo. Quando ela está passando pela base da ponte, nós temos os núcleos pontinos. Então, essas fibras do trato córtico-espinal, elas se separam
para contornar esses núcleos. Depois que sai da ponta, elas se juntam novamente no bulbo. E no bulbo, cerca de 75% a 90% das fibras elas decursam, elas cruzam para o antímero oposto. As fibras que cruzam, que decursam, né, que são a maior parte, decursam na decursação das pirâmides, elas vão formar o nosso trato córtico-espinal lateral, que vai descer pela medula através do funículo lateral. E o pequeno contingente de fibras que ficam, ele vai descer pelo nosso trato córtico-espinal anterior, vai descer pela região medial do nosso funículo anterior. Nesse ponto você pode se questionar, professor, então, as fibras do trato córtico-espinal anterior, elas vão agir no mesmo lado que ela se originou do córtex cerebral? Não, porque até as fibras do trato córtico-espinal anterior, quando ela chega no seu destino, né, chegou na região final da medula onde ela vai agir, ela cruza e faz sinapse no antímero oposto. Então, as fibras do trato córtico-espinal anterior também são fibras cruzadas. Só que a diferença é que o córtico-espinal lateral ele já vem cruzado do bulbo. E o córtico-espinal anterior ele cruza na região inferior da nossa medula espinal, né? Quando chega no seu destino, na verdade. Então aqui nós temos um exemplo, nós podemos verificar as fibras se originando aqui na região do nosso córtex motor, né? Isso daqui é uma fatia do nosso giro pré-central. Essas fibras elas vão descendo, né? São as fibras motoras, elas vão passar pela perna posterior da cápsula interna, tá? Em seguida elas descem pela base do mesencéfalo, na ponta elas se fragmentam, contornando os núcleos pontinos, se juntam novamente no bulbo e aqui nas pirâmides bulbares é onde ocorre a decursação. A maioria delas cruzam, formando o trato espinotalâmico lateral, e a outra parte ela continua formando o trato espinotalâmico anterior. Bem, e o nosso trato córtico nuclear? Qual vai ser a diferença do nosso trato córtico nuclear para o nosso trato córtico espinal? Primeiro, o nosso trato córtico nuclear ele vai se originar na região inferior do giro pré-central, que é aquela região onde fica a nossa cabeça, visto que o trato córtico nuclear ele vai influenciar os nervos cranianos. Ele não passa pela perna posterior da cápsula interna, ele passa pelo joelho da cápsula interna. Isso é uma outra diferença. Enquanto o trato córtico-espinal ele vai atuar de forma contralateral, né? Seja decursando em cima no trato córtico-espinal lateral, seja decursando na região mais distal, no trato córtico-espinal anterior, mas ele vai agir no antímero contralateral ao hemisfério de onde ele surgiu. As fibras do trato córtico nuclear, a maior parte dela, elas vão ser homolaterais e contralaterais. Então, elas se projetam para os dois lados. Aqui eu acabei omitindo o termo contralateral também, tá? Mas ela tanto vai para o mesmo lado, como ela vai para o lado oposto, tá? Apenas dois núcleos, né, de nervos cranianos, que é o hipoglússeo e o acessório, são contralaterais. O resto tem projeções dos dois lados, tanto homo quanto contralaterais. E ela vai influenciar apenas os neurônios motores, né, dos nervos cranianos, seja o neurônio motor especial ou seja um neurônio motor geral, tá? Então, qual é o destino do nosso trato córtico nuclear? Primeiro, ele pode se fragmentar no mesencéfalo, na ponta e no bulbo. Então, as fibras vêm descendo, né? Então, imagina o feixe, né, do trato córtico nuclear espesso. Quando ele passa pelo mesencéfalo, alguns desses feixes saem do trato para estimular os núcleos dos nervos cranianos que estão no mesencéfalo. Ele continua descendo, chega na ponta e destaca-se dele algumas fibras. Chega no bulbo, as últimas fibras destacam-se e abaixo do bulbo esse trato já não existe mais. Então, no mesencéfalo vão se destacar do trato córtico nuclear as fibras que vão para o nervo oculomotor e para o nervo troclear, uma vez que a gente já viu que o núcleo do nervo oculomotor e do nervo troclear se localizam no mesencéfalo. Já para a ponte vão sair as fibras que vão para o nervo trigêmeo, abducente e facial. Então, por quê? Porque, mais uma vez, os núcleos, tanto do trigêmeo como do abducente como do facial, se localizam na ponte. E, por fim, no bulbo são 4 os nervos cranianos que vão receber essa informação, que são o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, o acessório e o hipoglosso. Lembrando que todos esses nervos recebem fibras homo e contralateral, mas o nervo acessório e o nervo hipoglosso recebem fibras apenas contralateral. No caso do nervo facial, nós temos uma peculiaridade que eu vou destacar nesse próximo slide. Imaginemos que esse seja o núcleo do nervo facial, e aqui nós temos uma hemiface, tá? Metade de um rosto. A musculatura situada acima da nossa face, ela é uma musculatura
que ela normalmente contrai dos dois lados. Então, quando você vai levantar as sobrancelhas, você normalmente levanta as duas de uma vez. Quando pisca os olhos, normalmente nós piscamos os dois olhos de uma vez. Então, essa musculatura que se localiza acima da nossa boca, ela tende a ter uma contração bilateral. Enquanto que a região localizada embaixo da face, na região da boca, elas tendem a ter uma contração independente. Você normalmente puxa um lábio para um lado ou para o outro de forma independente, tá? O que é que nós observamos? Que uma parte desse núcleo do nervo facial, ela vai ser direcionada à região superior da face. Já uma outra parte do núcleo facial vai ser destinada à região inferior da face. O nervo facial, imaginem, essas duas fibras compõem o nosso nervo facial, tá? Então, o nervo facial, quando ele está saindo lá pelo fórum estilomastoide, ele já tem em sua composição fibras que saíram de uma região do núcleo ou fibras que saíram da outra região do núcleo. Mas qual é a particularidade que eu gostaria de trazer aqui sobre o nervo facial? É que esta região superior do nervo facial, que aqui está representada, né, que vai controlar a região superior da face, ela recebe fibras tanto do córtex cerebral do mesmo hemisfério, quanto recebe fibras do córtex cerebral do hemisfério oposto. Então, se você tem uma lesão, por exemplo, no seu hemisfério cerebral direito, a região superior da sua face, ela vai continuar se movendo. Você vai conseguir piscar os olhos, franzir as sobrancelhas, porque essa região do núcleo que vai controlar a musculatura da face, ela recebe tanto os neurônios que vêm do córtex do mesmo lado, quanto recebe os neurônios do córtex que vêm do lado oposto. Mas já a região do núcleo do nervo facial, que vai controlar a parte inferior da face, elas são todas contralateral. Então, se uma pessoa sofreu uma lesão no hemisfério cerebral, nesse caso, por exemplo, o hemisfério cerebral esquerdo, as fibras da face do antímero direito, elas paralisam. Então, da metade da face para baixo do antímero esquerdo, né, do antímero direito, perdão, aqui, esse paciente ele vai perder o movimento da face. Por quê? Porque as fibras que controlam esta região esquerda, esta região direita, perdão, elas vêm do antímero esquerdo, tá? Então é cruzado. Aqui nós temos um exemplo. Neste caso daqui, vamos pegar primeiro nesse exemplo da figura 2, né, da figura onde eu estou passando aqui o mouse. O paciente sofreu um AVE. O AVE comprometeu aqui a nossa cápsula interna, tá? Então, no núcleo do nervo facial, se o núcleo do nervo facial está na ponte, as fibras que estão vindo do hemisfério cerebral esquerdo do paciente, elas não chegam ao núcleo do nervo facial. Já as fibras que estão vindo do hemisfério cerebral direito do paciente, elas chegam. Entretanto, as fibras que vêm para o núcleo do nervo facial, elas só vêm para a região dos olhos, né? Porque a região superior da face, ela é bilateral. Mas percebam que as fibras que viriam para a porção do núcleo do nervo facial responsável por controlar a musculatura inferior da face, no antímero esquerdo, né, contralateral à lesão, direito, perdão, contralateral à lesão, ela não vem mais, ela foi lesionada aqui, a fibra. Ó. Então, se o paciente ele teve uma lesão encefálica, uma lesão cerebral, melhor dizendo, em um dos hemisférios cerebrais, o sorriso dele, se você mandar o paciente sorrir, no quadrante da face do antímero oposto, né, ao da lesão, ele perde o movimento. Já no antímero do mesmo lado, né, homolateral à lesão, ele consegue puxar o canto da boca, ele consegue puxar o sorriso, porque esta região recebe a informação do antímero oposto, e não do antímero que foi lesionado. Então, isso daqui acontece na lesão facial, do nervo facial central, tá? A lesão central do nervo facial. Nesta lesão central, percebam que o paciente ele consegue fechar os olhos, porque o núcleo do nervo facial ele ainda está íntegro. Nesse outro caso, é uma lesão periférica. Quem foi lesado não foi o córtex, foi o nervo facial. E o nervo facial, ele já tinha as fibras de um hemisfério e do outro. Então, quando o paciente ele tem uma paralisia do nervo facial, por exemplo, a paralisia de Bell's, todo o antímero homolateral à lesão do nervo, ele perde o movimento, tá? Então, se lesou o nervo facial esquerdo, perde o movimento da face no antímero esquerdo. Então, se o paciente ele não conseguiu fechar os olhos nem puxar o sorriso para um determinado lado, é porque a lesão ela é periférica. Se ele consegue fechar os olhos, mas só puxa o sorriso para um lado,
Então, a lesão está localizada na região do cérebro do antímero oposto ao qual ele conseguiu puxar o sorriso. Essa é a peculiaridade, né, do nosso nervo facial, a particularidade do nervo facial. E quais são as nossas vias extrapiramidais? São as vias vestíbulo-espinal, teto-espinal, retículo-espinal e rubro-espinal. O nome da via é bem sugestivo porque já fala qual é o local da origem. Então, a via vestíbulo-espinal está surgindo dos núcleos vestibulares, a teto-espinal está surgindo nos nossos colículos superiores, que é o teto do mesencéfalo. As vias retículo-espinais elas estão surgindo na formação reticular e rubro-espinal está surgindo no núcleo rubro. De todas essas 4 vias, né, extrapiramidais, apenas a rubroespinal faz sinapse com a região lateral do corno anterior. Então, apenas a rubroespinal consegue mover a região distal dos nossos membros. Então, quando você tem uma lesão cerebral, como eu já mencionei, o movimento das mãos eles voltam com o tempo, né, com a fisioterapia, devido à ação do nosso trato rubroespinal, porque ele é o único trato extrapiramidal que faz sinapse com a região lateral do corno anterior da medula. Os demais tratos fazem sinapse com a região medial, sendo que o nosso trato retículo-espinal ele vai ser o principal responsável por recuperar o movimento do tronco, o movimento da musculatura proximal dos membros, tá? Então é o trato reticuloespinal que vai assumir essa função no caso da lesão do trato córtico-espinal. O trato vestibuloespinal ele também está indo para a região da musculatura axial, né, do nosso tronco, mas está mais relacionado com a nossa postura. Então, quando você pende o corpo para frente, então vem o trato vestibuloespinal, né, que recebeu as informações do cerebelo, por exemplo, e fazem você regular a postura para manter o seu equilíbrio. E o trato espinal, ele está muito relacionado com movimentos reflexos. Então, por exemplo, quando nós arremessamos um objeto em direção à cabeça de alguém, ela visualiza o objeto chegando e tem um reflexo de desviar a cabeça, né? Puxar os ombros, puxar a região do membro superior para defender e proteger a face. Então, o teto espinal está mais relacionado com esse reflexo e, por isso, ele é um trato que termina na região mais alta da nossa medula espinal, porque os reflexos são de pescoço e de ombros, tá? Bem, então aqui nós temos uma síntese, basicamente, de algumas partes que nós estamos vendo. Então, a via motora é essa, que está descendo aqui, né, vindo do córtex para a medula, o nosso trato córtico-espinal, por exemplo. Mas antes dessa via motora descer, tem um planejamento. Este planejamento motor acontece quando as fibras do córtex cerebral passam para o núcleo, para o nosso estriado, né, o núcleo caudado e o globo pálido, e o núcleo caudado e o putame. Essas fibras do estriado passam para o globo pálido, alcançam o tálamo e retornam para o nosso córtex cerebral, né, formando a nossa alça. Córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical. Então, este é o nosso circuito motor básico. E desse circuito motor é que sai o nosso trato córtico-espinal. Entretanto, lembre-se que esse circuito básico ele recebe interferências, né? Então, o nosso núcleo estriado ele mantém conexões recíprocas com a substância negra para modular esse movimento, para apurar esse movimento. Então, lesão na substância negra causa mal de Parkinson, né? O globo pálido mantém relações íntimas com o nosso núcleo subtalâmico, né? Nós vimos, inclusive, na aula de diencéfalo, que alguns autores incluem o globo pálido como sendo parte do diencéfalo, visto que tem essas conexões recíprocas também para a parte motora. O nosso próprio córtex cerebral também influencia o tecto, né? Então, a informação visual vem para a região cerebral, vai para o tecto, e do tecto ele sai o trato teto-espinal. Tá? Então, o trato teto-espinal também é um trato motor. Também devemos lembrar que a informação do córtex cerebral ele pode passar para a ponte, através de fibras córtico-pontinas, e da ponte através de fibras pontocerebilares, essa fibra pode ir para o cerebelo. Do cerebelo ela pode retornar ao tálamo e também vai contribuir com todo este movimento. E por fim, mas não menos importante, o próprio cerebelo ele pode mandar referências para o núcleo rubro, o núcleo vestibular e para a própria formação reticular, de onde vai sair o núcleo rubro-espinal, o trato rubro-espinal, vestíbulo espinal e retículo espinal. Então percebam, gente, que no nosso sistema nervoso tudo está casado. A gente estuda as partes para compreender justamente este todo. E este todo que eu estou mostrando para vocês é apenas uma parte, um fragmento do que nós pensamos, do que acontece no nosso sistema nervoso central durante a execução de um movimento, tá?
Eu espero, gente, que sinceramente que vocês tenham entendido. Estudem pelo nosso livro referência, né, que é o Ângelo Machado. Qualquer dúvida que vocês tiverem quando estiverem estudando, podem perguntar lá no fórum de perguntas do Moodle, que eu vou responder assim que possível, tá? Ou então podem esperar também para tirar dúvida durante o nosso encontro síncrono, nossas aulas. É isso, gente, e vou encerrar a aula de hoje. Até o próximo encontro.